Anthem não significa nada. Pouco dia antes da E3 de 2017, a BioWare se preparava para revelar seu novo jogo ao mundo. Internamente, o projeto ainda era chamado de Beyond. Esse seria o nome oficial do jogo. Camisetas com esse nome já tinham sido impressas para os funcionários. E o conceito para esse título era simples: ir além dos muros da sua base e explorar um modo hostil. Mas, menos de uma semana antes da apresentação, a equipe descobriu que não conseguiria os direitos legais sobre o nome Beyond. Então o título foi descartado às pressas. Em seu lugar, entrou a opção reserva, Anthem. O problema é que Anthem não significava nada. Ninguém sabia explicar direito o que aquele nome representava. Era apenas uma palavra vaga, sem conexão clara com o jogo. E curiosamente, refletia perfeitamente o que Anthem se tornaria: um projeto sem identidade definida. Desde o início, quase nada em Anthem seguia o caminho estável. O jogo começou a ser desenvolvido ainda em 2012, logo após o fim da trilogia Mass Effect. O codinome dele era Dylan, uma referência a Bob Dylan, porque a ambição era criar algo que fosse lembrado por décadas, que fosse um novo marco na indústria. A ideia inicial era fugir completamente da fantasia medieval e de ficção científica tradicional. Nada de dragões, nada de naves espaciais. O objetivo era criar um mundo alienígena hostil, onde o jogador pisaria como intruso nos locais, e para sobreviver, seria necessário usar um traje mecânico, uma armadura tecnológica inspirada em equipamentos reais da NASA, que era essencialmente uma armadura do Homem de Ferro menos cartunesca. O planeta do jogo seria instável, tempestades surgiriam do nada, criaturas gigantes vagariam pelo mapa, mudanças climáticas afetariam o ambiente, e aqui o jogador não era o herói dominante, era a presa, que precisava sobreviver a esse mundo. A proposta lembrava jogos como Dark Souls, Shadow of the Colossus e até experiências de supervivência. O foco não era coletar loot infinito, mas sair da cidade, explorar, cumprir uma missão e voltar vivo. Era essencialmente um shooter de distração, como Ark Riders, por exemplo. Era uma ideia poderosa e inovadora, mas ela nunca se consolidou. Enquanto Anthem estava em pré-produção, a BioWare atravessava uma fase difícil. Dragon Age Inquisition havia sido um sucesso, mas foi desenvolvido com extrema pressão, precisam estar dias e longos períodos de crunch. Mesmo assim, o sucesso reforçou uma crença interna perigosa, a ideia de que não importa o quão caótico seja o desenvolvimento, tudo se resolve no final. Eles chamavam isso de a magia da BioWare. Acreditavam que mesmo sem planejamento sólido, bastava trabalhar duro nos últimos meses para que o jogo se tornasse bom. Esse pensamento já tinha causado problemas em 2017 com Andromeda e agora estava prestes a destruir Anthem. Em 2014, com a saída de Casey Hudson, diretor criativo da trilogia Mass Effect e diretor de Anthem perdeu sua liderança principal, então o projeto passou a ser guiado por um grupo de diretores em vez de uma única visão central. E quando todo mundo decide, ninguém decide. Ainda mais uma equipe que tinha passado anos com o mesmo chefe, trabalhando de um jeito em vários projetos bem-sucedidos, e agora precisavam se reinventar com o projeto em andamento. Durante anos, Anthem ficou preso no limbo criativo. Protótipos surgiam e eram descartados, mecânicas eram testadas e abandonadas, a história mudava constantemente. Não existia uma visão clara e definitiva do que deveria ser o jogo. Faltava alguém que falasse: o jogo é assim. Não vamos fazer esse tipo de missão A, vamos fazer o tipo de missão B e C. O problema é que esse alguém era o Casey Hudson, que tinha forte liderança sobre a equipe da BioWare e de Anthem. Então, com a saída dele, ficou um grande vácuo em Anthem, e o grupo de diretores que entraram no lugar de Hudson não tinham 10% da capacidade dele. Com isso, as reuniões de desenvolvimento de Anthem terminavam sem conclusões. Sistemas inteiros ficavam anos em debate, sem ninguém decidir o que entrava no jogo ou o que ficava de fora. O jogo mudava de forma constantemente. Não havia consenso sobre se Anthem era um RPG, se era um shooter de fato, se era um jogo de sobrevivência, se era um jogo como Destiny, ou se era algo completamente novo. Ao mesmo tempo de tudo isso, outro problema se impunha à equipe, a engine Frostbite. Criada para jogos como Battlefield, a Frostbite não foi feita para RPGs, nem para jogos de mundo aberto cooperativos. Faltavam ferramentas básicas, e sistemas precisavam ser reinventados do zero. Tudo nela demorava mais do que deveria. Então, quando a equipe de Anthem finalmente tomava alguma decisão de como o jogo deveria ser, ou o que o jogo deveria ter, até a equipe colocar isso em ação de fato, levava algumas vezes até anos para eles verem de fato isso no jogo. Modificar um nível na engine podia levar dias, consertar um bug simples podia levar semanas,
a equipe precisava lutar contra o próprio motor do jogo. Muitas das ideias originais de Anthem simplesmente não funcionavam dentro da Frostbite. Ambientes dinâmicos foram cortados, sistemas de sobrevivência foram removidos, criaturas gigantes foram simplificadas e o mundo perdeu complexidade. Assim, não era como se todos na BioWare tivessem assumido a derrota de Anthem facilmente. Por volta de 2016, Anthem completava 4 anos ainda em pré-produção, o que é bizarro, para quem não sabe, é geralmente 1 ano, se der muito errado 2 anos no máximo, uma pré-produção. Muitos devs chegaram a reportar todos esses problemas de desenvolvimento para a chefia do estúdio. Reportaram para os diretores que Anthem estava seguindo o mesmo caminho de desenvolvimento de Inquisition e Andromeda, mas esses devs foram ignorados pelos diretores da BioWare e de Anthem. O problema é que a chefia da BioWare acreditava na magia BioWare, como eu disse, de fazer um jogo com desenvolvimento conturbado ser um bom jogo no final. Inquisition tinha sido um bom jogo com todos os seus problemas. E eu sei que você está pensando em Mass Effect Andromeda agora, mas Andromeda só foi lançado em 2017. No final de 2016, todos achavam que Andromeda seria um sucesso. A BioWare, como já disse no meu vídeo sobre Dragon Age Inquisition, tem a tradição de no Natal de cada ano as equipes criarem demos dos seus jogos para os funcionários levarem para casa e jogarem essa demo. No final de 2016, a demo de Anthem era um jogo sem mecânica de voo, sendo um jogo de tiro numa fazenda plana onde você matava aliens. Isso era uma demo, não um jogo total, para deixar claro, mas era o conceito para onde eles estavam indo com o jogo. Parte da equipe da BioWare achou o conceito da demo boa, e outra parte achou sem graça. Até aí tudo bem. Mas a coisa mudou de figura quando o executivo da EA testou a demo de Natal da BioWare. O executivo, que era o Patrick Sutherland, ficou extremamente decepcionado com a demo e com os gráficos dela. Então, ele reuniu a equipe da BioWare e os mandou para falar com a DICE, que era responsável pela engine Frostbite, para aprimorarem o jogo e aprenderem mais sobre a Frostbite. Além disso, a DICE mandou uma equipe depois para ajudar a BioWare no desenvolvimento de Anthem. Com a BioWare fragilizada depois do fracasso de Andromeda e com o desenvolvimento conturbado de Anthem, as atenções da equipe se voltou a fazer uma nova demo para impressionar o Sutherland, para que nada acontecesse com a BioWare. Então, eles recolocaram a mecânica de voo no jogo, e criaram uma demo com vários elementos falsos que não estariam no jogo final, só para impressionar o executivo. A BioWare precisava criar uma demo de um jogo que eles nem sabiam ainda o que seria esse jogo, para você ver o tamanho da bagunça que era Anthem. Bem, a BioWare conseguiu fazer uma demo bonita, e durante o começo de 2017, Sutherland testou essa nova demo, e ficou maravilhado. Foi essa demo que virou base para o trailer da E3 2017. E pior do que uma demo falsa virar um trailer falso, foi que essa demo e esse trailer foi a primeira vez que a equipe de Anthem tinha uma visão clara do que seria o jogo de fato, já que quando o jogo foi apresentado na E3, ele ainda estava em pré-produção. Esses são os motivos do porquê o jogo final é tão diferente da demonstração da E3. E para piorar ainda mais a situação, naquele momento, Anthem tinha lançamento marcado para o final de 2018. Enquanto tudo isso acontecia, é bom contextualizar algumas coisas. A BioWare se dividia nessa época entre 2 estúdios, Edmonton e Austin. O estúdio de Montreal, que foi Andromeda, foi fechado depois. Edmonton era o estúdio original, responsável por Mass Effect e Dragon Age. Austin era o estúdio de Star Wars The Old Republic, um MMO. Eles geralmente faziam coisas separadas, e tinham seus próprios projetos. Mas por volta de 2014, a EA unificou todas as BioWares, fazendo todos os estúdios trabalharem no mesmo projeto. Então a partir daquele momento, não existia mais projeto da BioWare Edmonton ou da Austin, existia apenas o projeto da BioWare. O problema era que os 2 estúdios tinham culturas diferentes, eles foram fundados para serem assim. Edmonton pensava como estúdio de RPG single player, Austin pensava como estúdio de jogo online. Austin alertava sobre o problema de design de Anthem, Edmonton ignorava. Austin dizia, isso não vai funcionar num jogo cooperativo, e Edmonton dizia, confie na nossa visão. Só que essa visão nunca estava clara para ninguém. Com esse choque de cultura das BioWares e com os problemas de Anthem, os estúdios começaram a se ressentir um com o outro. Então a BioWare nesse momento tinha que achar o que era Anthem, achar um jeito de como fazer esse Anthem na Frostbite, tentar não ter o projeto cancelado pela EA, e ainda no meio disso tudo tinha briga interna dentro do estúdio. Foi aí que o caos se transformou em crise. Funcionários começaram a sair, pessoas entravam em licença médica por estresse, crises de ansiedade se tornaram comuns, alguns relatavam chorar em salas vazias no trabalho. O estúdio vivia sob pressão constante de fazer a magia acontecer, mas a magia não substitui o planejamento. Em outubro de 2017, o diretor-geral da BioWare saiu, e voltou Casey Hudson para esse lugar.
Também a equipe que estava fazendo Dragon Age 4 foi trabalhar em Anthem, e o diretor de Dragon Age 4, Mark Daha, virou o diretor de Anthem. Daha finalmente era a pessoa que falava como o jogo deveria ser, o que teria em Anthem e o que não teria. Com ele, Anthem finalmente começou a ganhar forma e entrou em fase de desenvolvimento. Para vocês terem parâmetro, no início de 2018, Anthem só tinha uma missão feita, isso que foi feita sob a nova direção de Mark Daha. O Anthem que conhecemos hoje foi desenvolvido entre 12 a 16 meses de fato. Para isso, uma executiva da EA teve que mandar a equipe de toda a Electronic Arts para ajudar na finalização de Anthem. Nos últimos meses de produção, tudo foi feito às pressas. Missões foram cortadas, sistemas prometidos desapareceram, diálogos ficaram incoerentes porque cenas haviam sido gravadas antes de mudanças no design do jogo, elementos sociais foram adicionados em cima da hora e não serviam para nada. Com tudo isso, o jogo precisava de um adiamento em relação à data de lançamento marcada para o final de 2018. A EA permitiu esse adiamento, mas o jogo precisava sair antes do fim do ano fiscal da EA. E saiu. Em fevereiro de 2019, Anthem foi lançado. O resultado foi um jogo bonito, com um combate divertido, mas vazio. Carregamentos longos, conteúdo raso, lutas sem propósito, missões repetitivas, história fragmentada, bugs constantes. Anthem foi naquele momento o pior jogo da história da BioWare. Anthem não fracassou porque era uma ideia ruim, fracassou porque nunca soube o que queria ser. Foi vítima de falta de liderança, excesso de mudanças, tecnologia inadequada, cultura de crunch e esperança cega na magia BioWare. A BioWare tinha esperança de conseguir redimir Anthem. Eles estavam trabalhando numa mega atualização que mudaria o jogo completamente, chamado de Anthem Next, ou Anthem 2.0. Infelizmente, em 2021, essa mega atualização foi cancelada. A BioWare aqui tentou construir um castelo sobre areia, e quando o tempo acabou, o que sobrou foi um jogo inacabado disfarçado de produto final. Anthem deveria ser o futuro da BioWare e dos videogames, e tinha tudo para ser isso. Mas acabou se tornando um símbolo de uma crise, e sendo o jogo que destruiu a BioWare clássica como a conhecíamos. Anthem é uma história sobre como a ambição sem direção não cria revoluções, cria ruínas. Então é isso, pessoal, ficando por aqui, quem cresceu sempre, e até a próxima.